Hello, gente! Cá estamos, pré-viagem, e por isso que esse vídeo, antes de postar qualquer coisa de viagem, eu achei que o melhor vídeo que eu podia fazer, o mais útil, realmente o mais útil, era pré-viagem, o que fazer pré-viagem, né? Em outros vlogs que eu já fiz aqui, eu falei que eu já emiti passagem no mesmo dia, um dia antes, uma semana antes de viagem. Agora a próxima viagem é pra Côte d'Azur, é pra Saint-Tropez, que eu amo, é realmente um dos meus lugares preferidos no mundo. Eu já sabia que eu ia ir, eu tava, tipo, há mais de um mês, mais ou menos, planejando, mas eu tava muito em dúvida ainda se eu ia ir um dia antes ou não. Pra quem me acompanha no meu Insta sabe que eu participei uma semana antes dessa viagem de uma imersão, de um seminário de empreendedorismo da ONU, e era um seminário que a gente, assim, não tinha tempo pra mais nada, era, tipo, quase 24 horas, a gente tinha que desenvolver um produto, aprender um monte de coisa, vender esse produto tudo em uma semana. Então foi realmente uma loucura, eu não tinha tempo de pensar em mais nada. Mas, como eu já tô super acostumada com resolver as coisas, assim, agir sob pressão, organizar toda uma viagem. Essa é uma viagem realmente que eu acho que ela é muito complexa e que nada pode dar errado, assim, porque ela é muito específica, gente. É um lugar que ele é maravilhoso nessa época do ano, tem muita reserva, sabe? Tudo tem que estar muito sincronizadinho, assim, então a gente tem que estar tudo perfeito, assim, e tudo, por mais que seja em cima da hora, muito bem organizado. Como eu acho que eu sou boa nisso, eu vou compartilhar aqui as minhas boas dicas de rituais pré-viagem, que eu acho que, assim, tipo, me ajudam muito. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que decidir, assim, meio que o mood da viagem antes. E já ir pensando as roupas que são importantes. Vai pensando mesmo antes de fazer a mala, sabe? Tipo, qual é o mood? Eu acho que cada viagem tem um mood, mesmo, sei lá, Nova York, eu já fui 1000 vezes. Eu realmente acho que cada mala que eu faço pra Nova York, uma é muito diferente da outra. Às vezes eu tô mais básica, às vezes eu tô muito bright, quero usar só branco. Às vezes eu, não quero uma coisa mais discreta. Então, assim, qual que é o mood, né? Adoro fazer uma playlist pra viagem, assim, antes, sabe? Ai, eu acho essa música cara da viagem. Fala uma playlist da viagem, sabe? Tudo isso eu acho que, tipo, ajuda a gente a curtir a viagem. E isso é uma coisa muito que essa mesma, por exemplo, eu não tive muito tempo de curtir ela antes. Porque era um mês que eu trabalhei muito, eu tive esse seminário. Então, assim, se não tem essas coisinhas que eu vou me inserindo já dentro da viagem, eu meio que caio no avião de paraquedas, sabe? Eu não gosto disso, eu gosto de já tá imergida naquilo, sabe? Imersa na viagem. Então, acho que essas coisas, música é uma coisa que me ajuda muito, sabe? Então, eu já tenho uma playlist desde a primeira vez que eu fui pra Cannes, né? Que é outro, não é o lugar principal dessa viagem, mas é um lugar que fica nessa região da Côte d'Azur, né? Então, é uma região do sul da França que tem várias praias, tem Mônaco, Cannes, Saint-Tropez, Nice, enfim, várias praias, né? Então, eu já tenho uma playlist que é só Cannes Views. Então, é só bem no clima dessa viagem, bem assim pra aproveitar a vista, olhar tudo, assim. Então, uma playlist bem pra curtir. Então, coloco essa playlist no banho e eu já vou, sabe, tipo, entrando no clima. O que eu acho importante? Uma viagem como essa, gente, a gente tem que estar com, por exemplo, a pele perfeita, tá? Eu não sou a rainha mundial do skincare porque eu não tenho paciência. Então, eu vou no que é efetivo, no que eu sei que vai funcionar, que vai me ajudar, tá? Então, vou botar aqui coisas que melhoraram muito a minha pele agora pra essa viagem, tá? Então, eu pego coisas que eu já acho que funciona e dou um intensivão, tá? Então, duas coisas que eu gosto muito. Cadê? Esse retinol, tipo, ele é um ácido da Kiehl's. Ele é muito bom. Ele é tipo 80% só de retinol e ele é muito legal quando ele vem, porque eu tenho até a caixinha, eu tenho mania de guardar a caixa das coisas, gente, então eu tenho literalmente a caixa. Ele, é Night Serum, então retinol a gente usa geralmente de noite, tá? Então, tipo, esse aqui. E o que é legal dele, é que tem essa partezinha transparente e ele vem separado o pó do retinol do líquido. E tu mistura na hora e tu vê o quanto que é de retinol, sabe? É bem legal.
tá? E aí tu sacode e usa. Vem assim, ó. Esse eu comprei em Nova York, mas tem 1000 lugares pra comprar. É uma marca bem tradicional, bem conhecida, ó. Since 1851. E aí, eu dei um intensivo nesse retinol da Kiehl's, mas, tipo, retinol tem de várias marcas, que ele dá uma, tipo, uniformizada, assim, na pele, ele dá uma, eu sinto parece rejuvenescida, assim, na pele, e junto com esse creme que eu descobri faz uns 2 anos, que eu comprei em Nova York também, é uma marca que tem em várias farmácias americanas, Essano. Collagen Boost. Então, ele é um boost de colágeno muito bom, tá? E aí, pra não ficar só nesses que eles têm, tipo, um propósito, né? Assim, colágeno retinol, eu tava usando como hidratante tanto de dia quanto às vezes à noite esse da Elizabeth Arden, que eu acho maravilhoso, tá? Ele não é oleoso, que é uma coisa que eu não gosto de ficar sentindo uma coisa oleosa no meu rosto, ainda mais quando eu tô usando um hidratante de dia. Esse aqui, tanto que, ó, ele é Moisture 24 horas cream. Então, ele dura, a tua pele fica hidratada, ela absorve, mas não fica sentindo ela oleosa, sabe? Então, e o meu amigo número um é água termal. Gente, eu sou viciada em água termal. Eu, quando era adolescente, tive bastante problema com espinha. Então, eu já fui em realmente 1000 dermatologistas. Eu não tô brincando, eu fui em 1000 dermatologistas, tá? E, tipo, até eu tomar Roacutan, nada funcionou. Então, eu tentei 55 mil coisas, tá? E de todos esses dermatos, tipo, eu achei a coisa mais útil que eu peguei pra minha vida, realmente, foi a água termal. Porque ela é uma coisa que ela é muito concreta, sabe? Tipo assim, ela funciona. Ela é uma coisa que não tem como, tipo, ai, será que... É literalmente tá botando água no teu rosto, sabe? Então, é uma coisa que tu sabe que tá fazendo efeito. Te dá uma refrescância deliciosa, principalmente agora que esteja inverno. Absorve rápido, sabe? Botar muita, né, gente? É isso aqui. Deu. Pega todos os lados, é isso. E eu acho que é uma coisa, assim, long term, sabe? Não é uma coisa, tipo, que nem um creme muito maravilhoso que tu vai colocar e talvez de um dia pro outro tu sinta a diferença. Mas é uma coisa que se tu vai colocando, tu tá toda hora, assim, como se fosse regando, sabe? Tipo, hidratando a pele. Então vai dando... Eu acho que, assim, o mínimo pra usar realmente é 2 vezes por dia. Então eu coloco quando eu acordo e quando eu durmo. E aquilo vai hidratando a tua pele, sabe? Mantendo e hidratando. Então, ao longo dos dias, tu vai vendo que ela vai dando, tipo, Ela fica hidratada, gente, sabe? Ela fica com aquela cara mais viçosa. E é uma coisa que tu não tá colocando um creme. É uma coisa muito natural, sabe? Muito lógica e concreta, sabe? Então, tipo, sou muito fã da água termal. Tem um saco de marcas diferentes de água termal, pode ser qualquer. Aqui eu tô com essa da La Roche, eu gosto muito da azulzinha dela também. Que eu não lembro agora qual a diferença da branca e da azul, mas a azul é, assim, maravilhosa. Gente, eu vou contar pra vocês coisas que me ajudam muito a estar bem pra viajar, tá? E que eu vou já me organizando antes. Uma semana antes, fazendo essas coisas. Tipo, já tá top, tá? Gente, cápsula de props. Quem me segue no Instagram, tipo, já deve ter visto eu falando sobre isso, porque eu realmente sou a fã número 1 do universo. O que acontece? Quando eu comecei a viajar, fazer essas viagens mais, tipo, agitadinhas em julho, não com a minha família, sabe? Com a minha família eu ia mais esquiar. Comecei a fazer mais, tipo, essa viagem, verão europeu. A primeira que eu fiz foi pra Mykonos. Meu primeiro ano foi pra Mykonos, depois teve uma sequência de 3 Mykonos. Mykonos é um lugar que tem bastante vento. E eu sempre ficava com dor de garganta. E era uma coisa que na segunda ou terceira vez, eu não me lembro, atrapalhou a minha viagem, porque eu fiquei realmente prejudicada. Não fiquei doente. Mentira, gente, eu fiquei com amidalite. Depois do segundo ano de Mykonos, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu comecei a virar a rainha da amidalite, tá? Eu tinha uma coisa que eu falo quando eu pego um vento da madrugada, um vento gelado, pode ser até aqui em Porto Alegre, e se eu não tomo cápsula de própolis, eu sei que eu vou ficar com dor de garganta. E isso serve não só pra dor de garganta, tá? Mas pra 1000 coisas. Simplesmente, depois que eu comecei a tomar, eu sinto a diferença, tá?
se eu tomo cápsula de própolis antes da viagem ou se eu começo quando eu tenho algum problema na viagem. Isso aqui prepara o teu corpo, ele dá um boost na imunidade que é surreal. É uma coisa 100% natural, gente. Essa aqui é dessa marca Nats. Eu gosto muito da Panvel, mas é difícil de encontrar. Qualquer marca, gente, aqui não é sobre marca, é sobre a cápsula de própolis. É assim, ó, se tu toma, tá? A chance de tu te incomodar na viagem com ficar doente, ela diminui em, assim, a não ser que tu pegue uma virose na viagem que não tem como evitar, tipo, 95%. É sério, tá? É sério. Tomem antes, todos os dias, uma semana da viagem, uma cápsula de própolis. Vocês não vão ficar gripados, não vão ficar com dor de garganta, que acho que é uma coisa que numa viagem como essa é muito fácil. Tanto de esqui também, né? Mas enfim, essa viagem, entra no mar, sai do mar, pega um vento, sai à noite, pega um frio, sei lá, é o ar-condicionado, sol. É uma viagem também que o pique é uma coisa, reserva, dorme tarde, acorda relativamente cedo. Ela é um ritmo muito forte, assim. Então, a imunidade da gente ainda tem a troca de temperatura, né? Aqui tá super inverno, vou pra um lugar que é super quente. Então, acho que tudo isso, né, e ainda, sei lá, estresse de viagem, tudo isso baixa muito a imunidade. Então, a gente poder reforçar. Gente, cápsula de própolis, se eu puder dar uma dica nesse vídeo, uma dica é a cápsula de própolis, tá? E aí, assim, dicas de como usar, tá? Uma semana da viagem, tomar todos os dias antes de dormir. Eu vou te dizer, eu faço isso na vida, tá? Mas como esse vídeo é sobre viagem, vamos focar na viagem. Todos os dias antes de dormir, cápsula de própolis. E chegando lá, segue. E se aconteceu alguma coisa, tipo, sei lá, vi que eu peguei um frio diferente, que eu acho que eu vou ficar com dor de garganta, alguma coisa, toma duas, tá? Isso aqui é uma coisa 100% natural, gente. É como se fosse a essência do mel, assim. Tem bolo quente em casa. Então, assim, vamos evitar. Eu acho que uma viagem, todas as viagens são preciosas, mas quando é uma viagem assim, gente, essa viagem eu amo muito. Assim, a última coisa que eu quero é ficar doente, e é uma coisa que realmente pode estragar a viagem. Então, assim, ou estragar 2 dias da viagem, que seja assim, um dia que a gente fique com dor de garganta na viagem, já é um saco, sabe? Ou ficar sem voz, enfim. Então, assim, vamos evitar. Eu realmente, a cápsula de própolis pra mim foi uma coisa revolucionária na minha vida. Então, por isso que eu falo muito sobre isso. Uma coisa que eu gosto muito, quem for para os Estados Unidos, tiver indo, enfim, é essas... é como se fosse uma água termal, só que não é. É facial spray da Mário Badescu. Eles têm de 1000 coisinhas e eu gosto que eles têm a versão mini. É o mesmo sistema, maravilhoso, tá? Falando ainda em, tipo, água termal e com a pele bonita. Gente, melhor dica que uma amiga minha me deu, e eu virei fã número 1, é esse spray da Bepantol. Bepantol Derma. É oil free. É esse aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Eu juro por Deus, usem 2 dias, vocês vão notar a diferença. Isso aqui é muito bom. É muito bom. Ele hidrata e ele dá uma uniformizada na pele que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Ele dá uma uniformizada. É muito maravilhoso. Isso aqui, tá? Que mais? Gente, como, obviamente, a gente vai na manicure antes da viagem, a minha dica é ficar, por isso que eu tô sem esmalte, ficar, tipo, 1, 2 dias sem esmalte pra as unhas, tipo, descansarem e estarem bem pra receber o esmalte depois pra durar durante a viagem, tá? Uma outra dica que eu tenho, faço misturinha, porque se descasca e aí eu levo um esmalte. Se descasca não aparece tanto, não fica feio, tá? Aí, gente, eu vou pra um lugar de verão, né? E eu não sou uma pessoa muito do exercício. Tava fazendo pilates, mas é que realmente, gente, com esse seminário, algumas outras coisas que eu tive, eu não tava conseguindo marcar. O que eu fiz essa semana? Tem essa mulher que eu sigo, Melissa Woodhouse. Eu amo ela. Pra quem conhece algum restaurante do grupo Tal, tem 2 bem legais em Nova York, Tal Downtown, Tal Uptown, que é um restaurante que, pra quem já viu foto, é um restaurante que tem um Buda enorme. É bem legal.
é o marido dela. Ela é a mulher do homem do grupo tal. E eu nem sabia quando eu comecei a seguir ela, tá? Mas eu adoro ela, porque ela é muito dessa coisa, assim, tipo, vamos ser a nossa melhor versão, mas de uma maneira fácil, de uma maneira leve. Então, ela faz exercícios em casa, ela tem tutoriais de exercício em casa, que são pra fazer com o teu, ou com pezinho, tipo aqueles de, sabe, colocar assim, ou com o próprio peso. Eu fiz com o meu próprio peso, então, tipo, todos os dias de manhã, eu tô subindo, tipo, na varanda que tem aqui em cima, no solzinho, e tô fazendo os exercícios dela. Ela tem canal aqui no YouTube, e ela tem e eu vou colocar aqui, ela tem 2 vídeos que são de tutorial. É só entrar na página dela, Melissa Wood Health, e vai aparecer que tem 2. Ela fez até pra Vogue tutorial, gente. Ela é super famosa. E é super bom, tipo, exercícios fáceis, simples, que dá pra fazer em casa. Tipo assim, eu falei, eu subi aqui pra fazer na varanda quando tinha sol. Quando não, eu fiz no quarto, sabe? Tipo, é uma coisa super fácil. Ela tem de 20 minutos, ela tem de 15 minutos, sabe? E é com o próprio peso. E é uma coisa que, claro, gente, não tô falando que a gente vai transformar a nossa vida em uma semana. Mas dá um bumpzinho ali, dá uma graça, dá uma tonificada, vamos colocar assim, que eu acho ótimo. E é uma coisa que é o meu plano, mas eu acho que eu não vou conseguir seguir, mas se fosse uma viagem mais tranquila, seria ok de fazer isso durante a viagem, sabe? Tipo, acorda 15 minutos antes, faz o exercício dela. Gente, faz muita diferença, sério, tá? É uma coisa fácil, tá? Porque eu não tenho paciência pra essas coisas, sabe? Então, o que funciona, eu pego. Então, eu tô aqui, por isso que eu tô, tipo, eu gosto dessas dicas, porque eu sou prática, sabe? Então, eu não vou dar assim, ai, gente, vamos agora comprar equipamentos e aí fazer longas horas de treino. Não. Gente, é uma semana antes da viagem, a gente não tem tempo pra isso, tá? Então, Melissa Wood Health, perfeito. O que mais que a gente tem? Gente, ó, eu falaria da mala, mas eu acho que vai ficar muita coisa pra um vídeo só. Porque eu gosto de... O que acontece? Eu vou pegando, tipo... Quando eu vou fazer minha mala, eu abro o guarda-roupa, eu vou em todas as minhas gavetas, tipo, do meu guarda-roupa, em todas as prateleiras, e eu vou pegando o que eu quero levar. Eu vou separando tudo, eu faço, tipo assim, um raio-x do meu guarda-roupa e vou tirando as coisas que eu quero levar. Só que se tem alguma coisa mais específica, assim, aquele vestido, eu já vou separando, porque eu tenho uma área aqui no meu quarto. Tal vestido eu quero usar. Então, quando eu vou lembrando de alguma coisa, já vai separando, sabe? E aí depois eu gosto de tirar foto e ter foto de todos os possíveis looks no telefone, porque, ai, gente, na hora, é o que eu falei, essa viagem, ela é tipo assim, não quer ficar perdendo tempo, sabe? Escolhendo a roupa, experimentando. Não. Então já vamos com isso pensado daqui. Por mais que eu esteja fazendo a mala com muita pressa, eu realmente tento fazer isso. E eu acho que, assim, 100% das minhas viagens nos últimos 4 anos, eu acho que eu sempre fui com a mala, com ela fotografada. Tipo, me ajuda muito. Porque eu tô, assim, morrendo, tipo, acordo, assim, com muita... Tipo, quando eu estou exausta, é uma alegria, porque eu não tenho que ficar olhando a minha mala, olhando o guarda-roupa. Eu simplesmente abro o meu telefone. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá aqui as minhas fotos. Eu simplesmente abro o meu telefone e tá aqui. Eu escolho deitadinha na minha cama, eu escolho os looks. Isso é uma paz. Eu lembro muito uma viagem em Paris, que a gente tinha saído. Era uma Fashion Week, a gente tinha saído. E aí no outro dia tava todo mundo exausto e a gente tinha que fazer não lembro o quê. Aí as gurias assim, morrendo, escolhendo a roupa, experimentando, e eu assim... eu acho que eu vou com essa aqui. Ou vou com essa aqui. E eu da minha cama, assim, ó. Ai, graças a Deus que eu tenho isso. Então a minha dica é essa, ó. Tá aqui, ó. Foto de todos os looks. Tipo, todas as possibilidades. Eu só venho aqui, tipo, procuro, sabe? E experimento o que precisa ser experimentado. Porque eu tô em dúvida, porque também não adianta fazer, tipo, looks mirabolantes que não vão dar certo, né? Então, é isso, gente. Eu acho que essas são as minhas dicas. Eu tenho, tipo, quando eu tô estressada, as minhas costas ficam muito tensas. Eu acho que a maioria das pessoas também. Então, tipo,
Se eu tô num estado bem estressada, eu tento fazer uma massagem antes, porque eu não quero ir toda travada pra viagem. Então essa é uma outra coisa. Ah, gente, muito importante, né? As reservas. Isso é uma coisa que foi muito difícil, porque como eu disse, como eu tinha esse seminário antes, tipo, quando tinha ligação pra reserva, ainda mais quando é França e esses lugares, como é muita gente querendo, os lugares são muito disputados, tem alguns lugares que eles tentam dificultar o acesso pra dar uma, sabe, segurada nas reservas. Então tem alguns que é só ligação, tem alguns que é só e-mail, cada lugar tem seu sistema, né? Então aqui esse vídeo é pra viagens em geral. Depois eu posso fazer um só pra Côte d'Azur ou só pra Saint-Tropez. Me fala, inclusive, nos comentários quem quiser. Ou Nova York também posso falar, mas é que agora a próxima viagem, essa agora é Côte d'Azur, né? Mas ter a sua listinha, isso aí é muito importante. Isso aí tem que ser uma semana antes, né, gente? Tipo, esse vídeo que eu tô fazendo agora é coisas que a gente resolve em uma semana, né? Preparação de uma semana pra viagem. Agora, as reservas, ainda mais quando é julho e Côte d'Azur ou qualquer um desses lugares de verão, aí eu acho muito importante. O que eu faço? Eu tenho uma nota, um bloco de notas no meu telefone, que é viagens to do, tipo, coisas pra fazer em uma viagem. Então eu tenho ele por lugar. Tipo assim, eu vi, mesmo que eu não tenha viagem marcada pra Nova York, pra São Tropez, enfim, pra qualquer lugar, ou um lugar que eu não tô nem pensando, tá? Mas eu gostei de um lugar. Eu vou lá e coloco, sei lá, vi que abriu um lugar legal na Turquia. Turquia, tal lugar. E aí eu vou atualizando sempre. Então eu sempre tenho a lista atualizada de todos os lugares que eu vou ou que eu quero ir. E aí quando eu vou marcar a viagem, quando eu tô pensando em marcar, eu já começo a reservar, porque tem alguns lugares ainda, principalmente falando de verão, quanto antes fizer a reserva, melhor. E vamos fazer um vídeo sobre isso, gente. Essa aí, eu tenho até um... Chegou uma hora que deu um desespero na gente. Porque a gente já sabia que a gente ia fazer essa viagem, só que a gente demorou pra decidir os dias. E a gente teve um problema com o Airbnb, porque a gente escolheu o nosso apartamento e o proprietário cancelou nossa reserva. A gente teve que ver tudo de novo. Então, a gente precisava disso pra... A maioria das reservas, obviamente, tem que colocar o cartão de crédito. Também não adianta fazer a reserva e depois sem outro dia, né? Então tem que ter os dias confirmados. E aí a gente correu tanto pra conseguir essas reservas, gente, porque não é fácil. Não é só comprar passagem aí. Não é fácil. E aí, eu vou botar um vídeo aqui pra demonstrar. Que é engraçado. Mas, o importante aqui, uns 2 dias antes deu tudo certo. E depois também a gente vai... Lá a gente desenrola. Se faltar alguma coisa, acho que não vai não. E é isso, gente. Esses são, tipo, algumas coisinhas que ou me fazem aproveitar mais e curtir melhor a viagem, como a música e, tipo, ir pensando no mood da viagem. Eu acho que isso faz muita diferença, porque eu sempre falo, eu tenho pessoas muito pragmáticas na minha volta, e eu sempre falo, assim, e eu sou uma pessoa, apesar de ser prática, de curtir muito as coisas. E eu acho que isso, apesar de aproveitar as coisas, ser um pouco de um dom, eu acho que tudo vem, tipo, tem um pouco de esforço, sabe? Então, ser feliz demanda esforço, sabe? Tipo, não é... Eu acho que ninguém acorda assim, ai, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz. Eu acho que um pouco é do jeito de ser, mas também tem uma parte aí que é do esforço, né? Então, isso de tu ter as tuas músicas, de tu parar e pensar sobre a viagem no banho, de tu curtir as paisagens, eu acho que tudo isso é tu tá presente, tu te esforçar pra estar presente no momento e não que tu vai forçar isso, tu vai forçar a aproveitar, não é pra ser uma coisa forçada, é pra ser natural, mas o esforço tá em bem aquilo no avião. Eu acho que eu filmei isso, vai ter num próximo vídeo. Quando a gente decola no avião, várias vezes eu cuido isso, porque eu fico aproveitando até o último minuto de internet no meu telefone e fico tipo, minha mãe me desejando boa viagem, obrigada, mãe, te amo, nananana. E quando tu vê, o avião já decolou. E aí tu perdeu aquele momento, assim, de início de viagem, sabe? De tipo, eu adoro essa parte de decolagem do avião. Eu adoro, eu acho que a viagem, assim, quando tu sente que aquilo tá começando, eu adoro. E às vezes eu perco. Então é só o esforço de tu se ligar, sabe?
Então é isso, gente. Espero que esse vídeo faça sentido e ajude em alguma viagem de vocês. Esse é o primeiro e daqui a pouco vamos começar os da viagem oficial, né? Beijo, beijo. E pra quem for viajar, boa viagem pra todos vocês. O própolis, pra quem não tá familiarizado, ele vem do mel, ó. Tanto que aqui tem o favo de mel. É como se fosse a essência do mel, assim. Então é tipo 100% natural. Sempre que alguém da minha família fica doente, a primeira coisa que eu faço é dar própolis. E eu sou realmente... Depois que eu comecei a tomar, eu assim, vi a eficácia do própolis depois de ter tido uma sequência de amidalites em viagem, tá? Então, realmente, eu sou a prova viva da eficácia. E, gente, ficar doente numa viagem como essa é uma coisa muito ruim. E amidalite, dor de garganta, enfim, ela atrapalha, porque tu não fica se sentindo bem, fica sempre aquela coisa. E se tu não toma, e amidalite, tu tem que tomar antibiótico, então tu tem que parar a viagem. Se tu não levou azitromicina, né, o que já aconteceu comigo uma vez, tu tem toda, né, tipo, eu sempre faço seguro-saúde, então aí vai com o médico, é uma função. Vamos evitar